É isso aí, galera. Tomou sua aguinha, deu aquela descansadinha, aquela respirada? Vamos continuar mais um pouquinho aqui? Olha só, né? Veja o seu texto junto comigo. Estamos no exercício 31. Texto para as próximas duas questões. Quando um rolo de fita adesiva é desenrolado, ocorre uma transferência de cargas negativas da fita para o rolo, conforme ilustrado na figura a seguir. Muito bom, tem uma figurinha bonitinha aí, tá? Para você ver. Cara, que incrível isso aí. Lembra o quê, né? Superfícies paralelas. Ah, essas superfícies paralelas estão a uma distância d uma da outra, uma com a carga positiva, outra com a carga negativa. Isso é um capacitor. Ah, meu velho, olha só. Quando um campo elétrico criado pela distribuição de cargas é maior que o campo elétrico de ruptura do meio, ocorre uma descarga elétrica. Foi demonstrado recentemente que essa descarga pode ser utilizada como fonte econômica de raios X. Beleza? A Unicamp contextualizou e o exercício é o seguinte. Olha lá. No ar, a ruptura elétrica ocorre para campos elétricos de valor 3 vezes 10 a sexta volts por metro. A cada metro eu tenho que ter uma DDP de 3 vezes 10 a sexta volts para gerar uma faísca, uma ruptura elétrica, ou seja, romper o isolante elétrico que é o ar. Suponha que ocorra uma descarga elétrica entre a fita e o rolo para uma diferença de potencial de 9 kV. Nessa situação, pode-se afirmar que a distância máxima entre a fita e o rolo vale, legal, moçada, fita, rolo, beleza? Aqui estamos no exercício 31, onde aqui eu tenho cargas positivas, certo? Na verdade, você vai ter o que? Íons positivos, né? E aqui você vai ter elétrons livres. Muito bem. Tá aí, que legal. Uma distância D entre essas duas camadas. Meu amigo, não sei se você vai lembrar, tá? Mas vamos aproveitar aqui para ver o seguinte, o que é essa camada, o que é essa superfície? É uma superfície equipotencial. Então aqui eu tenho um potencial, aqui eu tenho uma outra superfície equipotencial. Superfície A, superfície B, a diferença entre as superfícies me dá exatamente o quê? A diferença de potencial, DDP, 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 DDP. Então lá, cara, diferença de potencial, U. Cara, como é que eu vou associar DDP, distância, ali no nosso exemplo? Por uma equação envolvendo o quê? O campo elétrico. Nessa região interna aqui, eu tenho um campo elétrico, concorda? Ó, sempre afastamento da positiva, aproximação negativa. Afastamento da positiva, aproximação negativa. Ah, cara, tá aí esse campo. Tá ok? Vamos nessa região considerar esse campo uniforme de forma que olha que bonito, C e U, no campo elétrico uniforme, eu posso usar E vezes D igual a U. O que, Pica-Pau? Isso, Edu no seu. Epa! Como assim? Edu no campo elétrico uniforme. E vezes D igual a U. Beleza? E, ele falou. Ele não falou para você? Ele falou que o campo elétrico de ruptura, ou seja, o campo elétrico que tem que ser vencido para que haja, então, um faiscamento, uma faísca elétrica, para que haja rompimento do dielétrico, esse campo elétrico tem que ter valor descrito aí no exercício como 3 vezes 10 a sexta. 3 vezes 10 elevado a sexta. A distância D é o que ele pediu, distância D. Ora, qual é a distância D para que haja ruptura quando submetido a uma DDP de 9 kV, 9.000 volts? Nosso exercício é só isso, só isso. Lógico, esse só isso teria que o que envolver a lembrança dessa terminologia. Tá? Onde? Quem que é D? D é a distância entre as superfícies equipotenciais, não é qualquer distância. Por isso que não me importa a distância que a carga percorreu aqui dentro.
Me importa a distância entre as superfícies equipotenciais. Essa distância envolvida. Distância entre as superfícies equipotenciais. O movimento da carga não depende da trajetória. Beleza? O movimento de uma carga não depende da trajetória. Olha, eu vou fazer um desenvolvimento ali no canto, galera. Mas antes disso, vamos terminar o exercício, ó. 9 vezes 10 a terceira, dividido por 3 vezes 10 a sexta. Então, essa distância vai dar quanto? 9 por 3, 3. 10 a sexta sobe, 10 a menos 6, mais 3, menos 3 metros. O que é isso aqui? 3 milímetros. 3 milímetros. Ah, que belezinha. Beleza, tá bom, ótimo. Como eu disse para vocês, para a gente relembrar aqui, ó, poxa, cara, o trabalho da força elétrica é uma força conservativa, então é calculado pelo teorema da energia potencial, TEP, certo? O trabalho da força elétrica, o trabalho no transporte de cargas elétricas é calculado como menos variação da energia potencial, onde não há dependência da trajetória, apenas da energia potencial inicial e da energia potencial final, beleza? Agora, Capão, ao invés de usar energia, eu posso usar potenciais. Olha, quem que é energia potencial? K, Qzão, Qzinho sobre a posição inicial. Potencial final, K, Qzão, Qzinho sobre distância, posição final. Beleza? Só que essa terminologia, ó, é o potencial elétrico, certo? Potencial elétrico. Então, você pode descrever aqui para mim como trabalho da força elétrica como sendo potencial inicial vezes a carga Qzinho, menos potencial final vezes a carga Qzinho. Ó, a carga Qzinho, quando colocada em evidência, vai me dar exatamente o quê? A diferença de potenciais. Por isso que o trabalho da força elétrica pode ser calculado como U vezes Q. Anjo. O que? Trabalho. Anta. O que? Trabalho. Beleza, moçada? Então, trabalho calculado como U vezes Q. Legal? Muito bem. Agora, meninos, meninas, o exercício 32, para a gente dar continuidade aí, vamos lá. Olha só, no exercício 32, ele vai continuar sobre o mesmo texto, né? Falando do rolo de fita adesiva aí, onde ele diz para vocês o seguinte: para um pedaço de fita de área 5 vezes 10 a menos 4 metros quadrados, mantido a uma distância constante de 2 milímetros do rolo, a quantidade de cargas acumuladas é Q vezes V. Q vezes V ou Q vezes U, tá joia? Sendo V a diferença potencial entre a fita desenrolada e o rolo. C é igual a ε0 A sobre D, onde ε0 é 9 vezes 10 a menos 12. Nesse caso, a diferença potencial entre a fita e o rolo para uma carga de 4,5 vezes 10 a menos 9 coulombs. Muito bom. Meu amigo, o texto não te ajuda, o texto te assusta, tá? Mas a resolução não é complicada. A gente vai com muita calma, com muita tranquilidade, tá? Fazer o quê? Porque, eu não entendi direito o texto, tá? Mas vamos reler, tá? Aqui eu já vou começar direto com vocês. Vocês vão reler, tá ok? E vão aplicar o quê? O que a Unicamp simplesmente faz com vocês? Te ajuda. Ela te dá a equação e os dados. Basta você substituir os dados na equação. O que ela propôs para vocês é o quê? Que esse rolo de fita, ok? Apresenta, então, uma área de superfície aqui. Uma área, beleza? Essa área, deixa eu verificar aqui, 5 vezes 10 a menos 4. 5 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. Bonitinho, já deu em metros quadrados. A distância entre essas superfícies, ela colocou como 2 milímetros, ou seja, 2 vezes 10 a menos 3 metros. Ok? E a carga acumulada, 4,5, a carga acumulada,
4,5 vezes 10 a quanto? Menos 6, quanto? Menos 9. Menos 9 coulombs. 4,5 nano, certo? 10 a menos 9, nanocoulombs. Beleza. Agora, por que ele deu a área e a distância? Porque dessa forma eu consigo calcular a capacitância de um capacitor de placas paralelas. Então lá, Czão, capacitância é E0 A sobre D, ok? A capacitância, então, calculada como E0, valor que também é fornecido, está lá, E0, 9 vezes 10 a menos 12. Eu não preciso ficar decorando, então, esses números, porque, Paulo, não há necessidade, tá? Você não precisa saber as constantes, você não precisa decorar constantes. Olha lá, 9 vezes 10 a menos 12. A área, 5 vezes 10 elevado a menos 4, dividido aqui pela distância entre as placas, 2 milímetros. Então, Czão vai ficar 9 vezes 5, 45, dividido por 2, 22,5, vezes menos 12 menos 4 dá menos 16, mais 3, menos 13. O que eu obtive aqui? A capacitância desse capacitor. Não é o resultado que ele quer, mas é uma informação que eu preciso. Capacitância. Por quê? Porque em seguida eu tenho uma relação que envolve exatamente o pedido dele. Está aqui a equação. Eu prefiro colocar na forma de U em vez de V. A Unicamp trabalha V de voltagem, eu trabalho com a letra U de DDP, né? E essa equação fica assim, de uma forma fácil de falar, né, moçada? A equação QQ, beleza? Olha só, QQ, cara, poxa, a quantidade de carga, 4,5 vezes 10 a menos 9. A capacitância, acabei de encontrar, 22,5 vezes 10 a menos 13 vezes a DDP U. Então lá, o U vai ficar 4,5 vezes 10 a menos 9, dividido por 22,5 vezes 10 a menos 13. U. Então vai dar quanto? Essa conta ficou esquisita de fazer. Olha, vamos transformar o 4,5 em 45. Para que ele fique na forma 45, então aqui vai ficar 10 a menos 10. Tudo isso dividido por 22,5 vezes 10 a menos 13. Ah, agora ficou mais fácil? Ó, 45 por 22,5, 2. Menos 13, quando subir, fica mais 13 menos 10, 3. Ou que? Volts. Você ainda poderia dizer o quê? 2.000 volts ou 2 quilovolts. Olha que bonito, ó, 2 quilovolts. Belezinha? Tá? Ele apresenta a resposta para você na forma de notação científica, 2 vezes 10 a terceira. Show? Beleza? Muito bom, galera. Vamos adiante? Vamos seguir para o próximo? Tá? Olha só, mais um exercício para vocês, tá? Onde agora ele vai trazer de novo a ideia de movimento. A Unicamp gosta de trabalhar essa parte da cinemática do movimento, perceber isso, a galera conhece um pouco dos movimentos básicos, da cinemática básica, da mecânica básica, não é verdade? E ele diz assim, ó, texto para as próximas duas questões. O radar é um dos dispositivos mais utilizados para coibir o excesso de velocidade nas vias de trânsito. O seu princípio de funcionamento é baseado no efeito Doppler das ondas eletromagnéticas refletidas no carro em movimento. Considere que a velocidade média de um radar foi de 72 km por hora para um carro que se aproxima do aparelho. Exercício 33. Quando o carro se move diretamente na direção do radar, é preciso fazer uma correção da velocidade medida pelo aparelho, VM, para obter a velocidade real do veículo, VR. Essa correção pode ser calculada a partir da fórmula VM igual a VR cosseno de alfa, em que o ângulo alfa é formado entre a direção do tráfego da rua e a distância e o segmento de reta que liga o radar ao ponto da via em que ele mira. Suponha que o radar tenha sido instalado a uma distância de 50 metros do centro da faixa da qual o carro trafega e tenha detectado a velocidade do carro quando esse estava a 130 metros de distância, como mostra a figura. Se o radar detectou que o carro trafegava a 72 km por hora, sua velocidade real é... Cara, o texto é muito mais difícil que a resolução. Entender o texto é muito mais difícil que a resolução. Por quê? O carro está caminhando nessa direção e o radar faz a medida nessa direção.
formando aqui o ângulo alfa. Então, para esse carro, eu vou ter o quê? Eu vou ter duas medidas. A velocidade real e a velocidade medida. Muito bem. Ele mediu o valor de 72 km por hora. Então, velocidade medida, 72 km por hora. Certo? E essa medida foi realizada a quanto? A 130 metros, ok? Essa distância são 50 metros. Eu não tenho essa distância aqui. Ué, mas você tem um triângulo retângulo, meu velho. Então, 130 ao quadrado é igual a 50 ao quadrado, mais esse cateto aqui, ó, cateto adjacente ao quadrado. Então, quanto vai dar o cateto adjacente? Cara, aqui vai dar 16.900, isso igual a 2.500, mais o cateto adjacente ao quadrado. O cateto adjacente ao quadrado, então, vai dar 14.400. Cara, que legal, porque raiz quadrada de 14.400 é 120. Papai, eu conheci esse triângulo aqui. Conheci esse triângulo. Legal, cara, que bom que você conhecia. O 5, 12, 13, que legal, um triângulo pitagórico, 3, 4, 5, 5, 12, 13, que legal. Olha, moçada, tá lá. Por que eu obtive isso? Porque ele disse para mim que a velocidade medida é igual a, olha só, ele deu ali para vocês, a velocidade medida é a velocidade real cosseno de alfa. Cara, de novo, a Unicamp forneceu os dados e a equação, tá ok? Velocidade medida, 72. Velocidade real é o pedido do exercício. Cosseno de alfa, eu não sei o alfa. Trigonometria. Cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Tá aí, ó. Velocidade real, então, vai ficar 130 vezes 72 dividido por 120. A velocidade real vai dar quanto? Aqui vai dar 72 por 120, vai dar 0,6. 0,6 vezes 130, 13 vezes 6, 60 mais 18, 78 km por hora. Fechou? 78 km por hora. Belezinha? Tá aí o exercício, então, moçada. Exercício esse que foi o exercício 33. Legal? 33. Vamos, na sequência, já fazer o exercício 34. Dá uma olhadinha nele. Olha só. Para se obter VM, o radar mede a diferença de frequências ΔF dada por ΔF igual a F menos F0, que é igual a mais ou menos VM sobre C vezes F0. Sendo F a frequência da onda refletida pelo carro, F0, 2,4 vezes 10 a décima Hz, que é a frequência da onda emitida pelo radar, C, 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, a velocidade da onda eletromagnética. O sinal mais ou menos deve ser escolhido dependendo do sentido do movimento do carro com relação ao ar, sendo que, quando o carro se aproxima, a frequência da onda refletida, F, é maior que a frequência emitida, que é o F0. Pode-se afirmar, então, que a diferença de frequência é... Cara, aí que tá. Você fala assim, poxa, de novo, um exercício com uma equação, que é o efeito Doppler para ondas eletromagnéticas ali, tá? Ora, mas o cara fez o quê? Ele deu a equação, deu os dados, basta interpretar. Meninos, meninas, a frequência refletida, ele falou para vocês que é maior que a frequência emitida. Portanto, o ΔF, que é F menos F0, vai ficar o quê? Uma frequência refletida maior que a frequência emitida. O ΔF vai ficar o quê? Cara, o valor eu não sei, mas eu tenho certeza que é positivo. A frequência refletida é maior que a emitida. Então eu sei qual sinal devo usar ali na equação. Mais ou menos, mais. Mais quem? A velocidade medida sobre C vezes o F0. Ok? Ora, cara, aí você tem o quê? Bom, um cuidado que eu vou ter que tomar aqui, que vai ser o seguinte. Eu não vou pôr 72. Por que não vou usar 72? Porque, meu amigo, a velocidade aqui
da luz, como ele representou aqui embaixo, da onda eletromagnética, ele colocou em metros por segundo, 3 vezes 10 oitava. Então, em cima aqui, eu vou ter que colocar essa velocidade medida, não em quilômetros por hora, ok? Mas em metros por segundo. Portanto, ó, a única informação que você teria que trabalhar realmente para fazer esse exercício era interpretar o sinal e fazer uma conversão. O resto é só trocar as letras pelos números. Então lá, 20 dividido por 3,8 vezes o F0, que é 2,4 vezes 10 a décima. Pronto. Qual vai ser o delta F então ali? Então vai me dar quanto? Aqui vai ficar 48 por 3, que é 16, vezes 10 ao quadrado, delta F, então 1.600 Hz. Legal? Positivo, tá? Positivo. Dando aí pra gente, então, alternativa A. Legal? Beleza, moçada? É isso aí. Moçada, vamos dar uma paradinha, dar uma respirada, já voltamos? Até já!